Setembro foi escolhido como mês dedicado à mobilização social contra a gordofobia. A desvalorização, humilhação, desrespeito e exclusão de pessoas gordas caracteriza-se como uma violência de gênero fruto do preconceito estrutural. É isso, os efeitos disso, gente, para os adultos são devastadores. Imagine só para as crianças. E a escola é o local onde esse tipo de violência mais ocorre. Para fazer não só a gente pensar sobre isso, mas lutar contra a gordofobia na infância, 4 autoras, Malu Gimenez, Cláudia Reis dos Santos, Rosane Gomes e Ana Lu Steffen, transformaram o debate em livro lançado nesta semana. E é com uma das autoras, a Malu Gimenez, que a gente conversa agora no nosso estúdio aberto. Malu, já desejando uma boa noite para você, bem-vinda aqui ao nosso Super N2. Boa noite, agradeço o espaço, o convite, muito importante vir aqui falar desse tema. Malu, importantíssimo, e principalmente, né, o livro que vocês idealizaram, a gente tem inclusive fotos do livro, e eu vou pedir para o pessoal da nossa live, o Iago, colocar na tela para a gente, né? Mostra isso de uma forma bem lúdica, né? Uma forma da gente trazer o assunto de forma com uma linguagem própria para as crianças e para os adolescentes, né? Lute como uma gordinha. É esse o título do livro, né, Malu? É isso mesmo. Nós 4 sentamos, 4 mulheres gordas que passamos por isso na infância. Nós estudamos as corporalidades gordas hoje e decidimos, então, fazer esse livro. E o lançamento foi aqui em BH essa semana, na UFMG, para educadores, onde a gente falou sobre a gordofobia, né, que é um estigma, um preconceito estrutural que está dentro da família, dentro das escolas, e que as crianças muitas vezes são vítimas desse preconceito porque as pessoas não sabem que a gordofobia existe. Então, a gente traz de uma maneira lúdica, engraçada, com muita arte, para falar disso para as crianças. E aqui em BH, a gente testou isso em algumas oficinas com as crianças, e as crianças receberam muito bem esse debate. Malu, você falou que muitas vezes as pessoas não sabem, né, que estão ou desconhecem que estão cometendo a gordofobia. De que forma a gente pode identificar? Como é que a gente identifica que a gente está cometendo a gordofobia? A gordofobia, como eu falei que ela é estrutural, ela está na forma como a gente pensa, como a gente se organiza, ela está na escola, ela está na família. Então, a gente tem que pensar, repensar, estudar como que a gente vem tratando as pessoas gordas e as crianças gordas. É com respeito? É com acolhimento? É com dignidade? Quais são as consequências quando eu falo coisas para essas crianças, para essas pessoas gordas? Às vezes a gordofobia ela é difícil de detectar porque ela vem sempre disfarçada de amor, de cuidado e de saúde. Mas falar sobre o corpo do outro já é um indício que tem alguma coisa errada aí. E a gente não tem nem direito, né, de julgar o corpo do outro. É aquela história, vamos cuidar da própria vida, não é isso? Do que cuidar da vida do outro, né? Não, Malu? E é aquela história, né? A gente precisa respeitar também o momento, né, daquela pessoa. Não falo exatamente no caso das crianças, porque muitas vezes as crianças e a obesidade na infância, ela está associada, né, às questões, às vezes, genéticas, às vezes a própria alimentação, os hábitos de vida. A gente teve Covid aí, né, os meninos ficaram sem atividade física, ficaram isolados em casa, então nada mais natural do que estarem, né, acima do peso ou estarem gordos, vamos dizer assim, né? Não sei se a forma como a gente fala, né? Gordo seria uma forma ofensiva, ou seria a forma correta de ser falada. Você até me corrige, tá bom? Porque a gente tenta, de certa forma, eu não sei, a palavra gordo, às vezes a gente tenta minimizar, né? A gente fala assim,
tá acima do peso, sobrepeso, tá fofinho. Tá gordinho. Não tem? Tá gordinho. A gente fala dessa forma. O que eu quero que você traga para a gente também é uma análise desse contexto, né? Porque não é uma coisa só associada, são vários fatores, né, que podem estar associados a essa questão do gordo, né? Sim, primeiro eu vou falar da palavra, né? A gente precisa repensar, ressignificar o que significa a palavra gorda, porque infelizmente a nossa sociedade ela associa gordo com xingamento e magro com elogio, e na verdade não é assim. A palavra gorda é um adjetivo como magro, né? Então a gente ressignifica essa palavra, nós que estudamos o corpo gordo, que somos ativistas gordas, a gente prefere, inclusive, ser chamada de gorda, para a gente tirar, né, essa forma pejorativa de entender o conceito de gordo. E a gordofobia, ela está não só nos olhares ou nas falas, mas infelizmente também nas estruturas das escolas, né? As cadeiras, os banheiros, o uniforme da criança que não consegue ter o mesmo uniforme que as outras crianças, a mãe tem que fazer na costureira e aí muda o tecido, muda a cor, não é mesmo? Imagina essa criança já sendo excluída, já sendo vista como diferente. Então, a gente também precisa pensar na forma como que a gente acolhe essas crianças e essas pessoas, né? Então, a gordofobia, ela vai aparecer na escola, mas ela vai aparecer também nos hospitais, né? Não existe, difícil a gente achar maca, por exemplo, para pessoas acima de 100 quilos, cadeira de rodas, aparelho de medição de pressão. A gente está falando de algo, inclusive, às vezes violento, né? De chegar, por exemplo, uma pessoa acima de 100 quilos num hospital e não ter uma maca para ser atendida, não ter um aparelho de pressão. Então, por isso que a gente entende a gordofobia como estrutural, né? Porque ela está em todos os lugares, ela está na forma como a gente pensa e como a gente repete. As pessoas, hoje, nós somos 60% da população. Então, são muitas pessoas gordas, né? Então, a gente precisa pensar por que não existe, ainda não existe acessibilidade para essas pessoas, se nós somos um número grande dentro da população. Então, isso precisa ser repensado, e para isso a gente precisa falar sobre isso, né? Como eu trouxe, muita gente ainda nem ouviu falar sobre gordofobia. Então, entender o que é a gordofobia, como ela funciona, as suas consequências, que existe uma população muito grande, né, de pessoas gordas, e que as pessoas elas merecem ser tratadas independente, com dignidade e com respeito, né? Eu queria entrar um pouco nas consequências, nos impactos disso, que já são, como a gente destacou na abertura aqui da nossa conversa, gigantescos para adultos e para crianças ainda mais, né? Qual o impacto e quais as consequências da gordofobia para uma criança, por exemplo, Malu? São inúmeros, vou falar algumas. A bulimia, que tem um número muito grande na infância e na adolescência, problemas na relação com a alimentação, com a autoestima, emocionais, de aprendizagem, inclusive, porque essas crianças elas ficam inseguras, porque elas são vistas como inferiores, como não capazes. Então, as consequências, porque as pessoas gordas, elas começam a sofrer a gordofobia desde muito pequenas, e isso vai se repetindo durante a vida, porque é um preconceito sistêmico, né? Então, acontece na infância, acontece na adolescência, depois na fase adulta, até essa pessoa morrer, ela vai sofrer quase todos os dias, de alguma maneira, o preconceito da gordofobia. Então, vocês podem imaginar aí o que uma pessoa gorda precisa levantar de ferramentas para